Bom dia, bom dia, bom dia. Shalom, shalom Adonai a todos, ô glória. Aqui quem vos fala é a pastora Lu Medeiros, do Ministério Semeando Vida, Cotia São Paulo. E é com muita alegria no meu coração que nós estamos aqui para mais um dia, para mais um áudio, debaixo da palavra rema, debaixo da palavra que tem poder, autoridade sobre a nossa vida, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus, ô glória. E nesta manhã eu peço a Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó e o nosso Deus também, que Ele possa adentrar em nossa vida através do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo tome a primazia do nosso coração, tome o primeiro trono do nosso coração, o nosso ajudador, nosso consolador, nosso melhor amigo, nosso intercessor, oh glória, em nome do Senhor Jesus, que nesta manhã Ele te dê direção, Ele te dê clareza, oh Espírito Santo, se apodera da tua igreja, se apodera deste homem, se apodera desta mulher, oh glória, enche esta casa com a tua presença, enche esse ambiente com a tua presença, enche ela, sai este cenário com a tua presença, Espírito Santo, oh glória, nos ajude, oh glória, toma a nossa vida, toma a nossa casa, nos dê direcionamento, Espírito Santo, nesta manhã neutraliza, corta toda a fiação com as trevas, toda a frequência, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui nesta manhã para mais um áudio, né? Aprendendo sobre o nosso melhor amigo, aprendendo sobre o nosso Consolador, glória, aprendendo, aleluia, desenvolvendo uma amizade, oh glória, uma intimidade com o Espírito Santo, porque Ele mora dentro de nós, o nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo, oh glória, que Ele venha se mover aqui dentro de nós e que nós possamos gerar as virtudes do fruto do Espírito Santo. Senhor, nesta manhã nós te agradecemos por mais um dia, por mais um amanhecer. Fala conosco através da tua palavra, nos direcione através da tua palavra, traz luz para os nossos caminhos, traz luz para a nossa vida, traz clareza, meu Deus, tira toda escama dos nossos olhos, Espírito Santo, guarda essa família, guarda essa casa, em nome do Senhor Jesus, oh glória. E hoje eu quero trazer uma palavra maravilhosa, como toda a palavra de Deus, está em Atos, né? Capítulo 16, que vai falar do mover do Espírito Santo, né? Quando aquela pessoa ela tem a presença, quando ela tem um selo da salvação, que ela tem a presença do Espírito Santo. E é algo tão tremendo, Atos 16, que vai dizer assim: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bítnia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, descer a Trode, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos
o evangelho. Veja bem, por 2 vezes o Espírito Santo vai impedir Paulo, né, de pregar o evangelho no local, de pregar o evangelho no cenário, né? Paulo já estava com as malas prontas. Paulo já, com certeza, já estava ali com aleluia, né, com a pregação pronta, né, para ir para esta cidade. Qual foi a primeira cidade, né, Frígia, né, da Galácia? Eles foram impedidos de anunciar a palavra na Ásia. E não foi homem, não foi ninguém, foi o Espírito Santo. Por que que o Espírito Santo faz isso? Por 2 vezes ele pede Paulo. Paulo já estava preparado. E não foi uma vez, foi 2 vezes. E o que eu aprendo aqui, pastora? Eu aprendo que quando nós desenvolvemos uma intimidade com o Espírito Santo, quando nós, aleluia, estamos diante de Deus, quando nós estamos no altar do Senhor, o Espírito Santo vai se mover ao nosso favor. O Espírito Santo vai se mover a teu favor. Às vezes nós temos tanta certeza de fazer algo na nossa vida, tanta certeza de ser direcionada por um lugar. Eu tenho certeza que é este lugar, eu tenho certeza que é esse cenário, eu tenho certeza que é aqui. Mas assim como Paulo, ele foi impedido, né? E eu quero declarar que o Espírito Santo hoje te impeça, né? Impeça, ponha muros, né? Para que você não venha prosseguir nesta caminhada, nessa jornada. Estava tudo certo, tudo certo. Ele ia pregar o evangelho, meu irmão. Ele ia falar de Deus ali naquele lugar, na Ásia. Mas o Senhor diz não, o Espírito Santo impediu ele. Por quê? Porque ainda não era o tempo. Porque não estava no propósito a Ásia naquele dia. O propósito era outro lugar, porque um homem apareceu para ele, ele teve uma visão, mandou ele para Macedônia. Qual era o lugar? Macedônia, né? Então o Espírito Santo vai direcionar ele para Macedônia. Por quê? Porque ele queria ir para outros lugares, para outro endereço, para outra cidade, para outros reinos, né? E muitas das vezes a gente não entende com a mala pronta, já com a mala pronta para a viagem, né? A decisão tomada, e o Espírito Santo vai te conduz a outro caminho, te conduz a outra decisão, né? A outro endereço, a outro cenário, a outra ambiência. E eu vim aqui declarar sobre a tua vida que o Espírito Santo revele para você o querer, que o Espírito Santo abra teus olhos espirituais, mude decisões que não é da vontade de Deus, porque não era a vontade de Deus, não era para ele ir naquele lugar. Não estava errado, ele ia pregar o evangelho, mas não era naquele lugar. Não era ali em Frígida, não era ali em Mícia, né? Não era nenhum lugar desses. Por quê? Porque tinha um lugar que precisava dele. Tinha um lugar que precisava urgentemente da presença de Paulo, da pregação de Paulo, do ensinamento de Paulo, né? Então, Deus priorizou o quê? Macedônia. E eu creio que nesta manhã Deus vai priorizar algo na tua vida, algo para você fazer, algo para você estar, algo para você desenvolver verdadeiramente em nome do Senhor Jesus. Isso aqui é clareza. É quando o Espírito Santo nos dá clareza. É quando ele revela o seu querer, é quando ele nos dá a direção, é quando ele guia nossos passos. A palavra do Senhor vai dizer que a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é luz para nós, lâmpada para os nossos pés, luz para nossos caminhos, é a palavra de Deus, né? Eu creio que Deus hoje vai te revelar onde é para você estar, aonde que você vai montar a sua empresa, aonde você vai trabalhar, né? Eu creio que ele vai direcionar você nesta situação, ele vai direcionar você aí na sua família, ele vai direcionar na sua casa, ele vai direcionar você na sua empresa, ele vai direcionar você no seu trabalho, ele vai
fazer você tomar a verdadeira a decisão que tem no coração do Pai. Aonde que você precisa estar, com quem você precisa estar, com quem você pode fazer um pacto, com quem você pode renovar as tuas alianças, glória. Que o Senhor hoje impeça, fale com você, assim como Ele falou através de uma visão, que Ele fale através da minha vida, que Ele fale através do teu pastor, da tua pastora, que Ele use alguém através da palavra, fale através do louvor, mas que Ele se manifeste através do bendito Espírito Santo sobre a tua vida, impedindo você de estar em lugares que não é propósito, de fazer coisas que não é propósito de Deus. Então eu declaro nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, vai se mover ao teu favor, vai se mover nesta casa, vai te dar um plano perfeito para você, trazendo um propósito de vida para você, trazendo em nome do Senhor Jesus. Então, nesta manhã eu declaro sobre a tua vida o mover do Espírito Santo. Assim como ele impediu Paulo, que ele veio impedir você de fazer coisas que não vêm de Deus, que ainda não é o tempo, porque a palavra diz em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há o tempo de chorar, há o tempo de sorrir. Há o tempo de plantar, mas também há o tempo de arrancar. Há um tempo de abraçar, mas há também um tempo de se afastar. É um tempo de ajuntar pedra, mas também é um tempo de jogar pedra. Então, que nesta manhã o Senhor diga para você que o Senhor te deu um plano perfeito, que o Senhor te dê uma estratégia para você, que o Senhor coloque nas tuas mãos como você vai fazer, de que forma você vai fazer, de que forma você vai falar, de que forma você vai se dirigir em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor quebre cadeias que te aprisionam. Que o Senhor venha em nome do Senhor Jesus quebrar todo jugo. Que o Senhor venha desfazer todo laço, todo embaraço. Que a partir de agora você tome o capacete da salvação e que você venha ouvir somente Deus, que Deus venha calar todas as vozes que estão soprando no teu ouvido, que você a partir de agora venha ser direcionada pelo Espírito Santo, teu melhor amigo, teu consolador, teu ajudador, em nome do Senhor Jesus, assim como Paulo, ele veio nos impedir, não só uma vez, mas duas, três, quantas vezes ele quiser, que ele nos impeça de impedir, aleluia, de estar, de fazer coisas que ainda não é o tempo. Senhor Jesus, mostre para nós a necessidade do reino, assim como o Senhor mostrou para Paulo. A necessidade era em Macedônia, era ali que Deus tinha um plano da salvação, era ali que era para ele pregar o evangelho. Que o Senhor revele para você qual o caminho certo, aonde você deve estar, aonde você deve cumprir o seu propósito, aonde se é para você trabalhar, aonde é para você montar a tua empresa, o que você deve fazer, de que forma fazer. Então, nesta manhã, que o Espírito Santo impeça você de fazer aquilo que não é o tempo ainda. Em nome do Senhor Jesus, que você esteja no lugar certo, com as pessoas certas, para desenvolver, para cumprir o propósito de Deus, lugar certo, com as pessoas certas e no cenário certo. Em nome do Senhor Jesus. Tenha um bom dia na paz do Senhor.